Cubra-me com seu manto de amor, guarde-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia e o perdão, a cura do corpo é pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitado de vós. Santa Mãe de Deus, tende piedade de nós. De joelho aos vossos pés, estendei a nós as vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de nós. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Como é bom estar aqui junto com cada um de vocês e o Centro Espírita Nova Era, Vale do Jiquiriçá. Nesta transmissão pelo mesmo canal do YouTube e também pela Rádio Transvale. Os meus sinceros votos de agradecimento e de alegria por estar aqui. Sintam-se todos vocês abraçados, fraternalmente, cada um grande e sincero abraço. Mas vale também lembrar que estamos aqui hoje graças ao convite amoroso dos nossos companheiros de ideal cristão, Zé Alberto e Celso Seara. Meus irmãos queridos, envio as melhores vibrações de paz e de alegria para vocês, rogando a Jesus que lhes fortaleçam, lhes iluminem nesta tarefa de divulgação do Evangelho. Sendo assim, pedimos a Deus e aos bons espíritos a inspiração e a sabedoria para transmitir palavras de esperança
e consolação diante da proposta que hoje está sendo feita para falar sobre o tema o céu e o inferno na justiça divina. Que nós possamos prosseguir inspirados na mais absoluta paz e harmonia. Bom, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec estrutura conceitos e desconstrói dogmas cristãos, arraigados ainda à cultura ocidental. Entre esses dogmas é possível mencionar, sem dúvida alguma, aquela noção de um Deus punitivo, de uma justiça divina cruel e irretocável, onde jamais poderia existir qualquer misericórdia. As ideias de condenação e de salvação também são confrontadas nesses estudos de Kardec. Então, assim como as instâncias de céu, de inferno, de purgatório, todas elas são analisadas e estudadas à luz do conhecimento espiritual, dos espíritos que vieram para trazer esclarecimentos àquela humanidade que ainda no século XIX acreditava na ideia desse Deus quase que de uma forma humana. Então a doutrina espírita amplia essa visão humana acerca da existência de Deus. Através da lei de progresso ou evolução, somos convidados a refletir também sobre o pensamento religioso, sobre as consequências dos atos humanos diante das leis do Criador. A revelação de um Deus de infinita bondade e imensurável amor por todos os seres, a toda a criação, nos permite afastar aquela visão antropomórfica, a visão de que Deus seria um homem como outro qualquer, que os homens dos séculos passados alimentaram e consolidaram em suas consciências. Então, aquela ideia de um Deus vingativo, de um Deus rancoroso, comparável a qualquer um de nós, seres humanos, foi definitivamente sepultada após os conhecimentos espíritas. Então, a partir da segunda metade, aproximadamente, do século XIX, os espíritos revelaram a Kardec que a noção de céu e inferno significa, em verdade, um estado de consciência em que o próprio homem é o maior, ou seja, o único responsável por aquilo que lhe acontece, seja de bom ou seja de ruim. Então os espíritos também vão dizer que a misericórdia divina anda ao lado da sua justiça e que não há condenações eternas. E alguém incapaz de sofrer neste mundo de provas e expiações, onde todos aqui que se encontram, em sua grande parte, ainda tem algo a resgatar, ainda tem algo a conferir diante da lei. A lei divina, a lei da consciência, a lei que está esculpida em nossas consciências. Então, essa ideia também de anjos, de demônios, já não mais cabe nos momentos atuais, especialmente após esses conhecimentos que os espíritos nos trouxeram. Todos os espíritos exercitam o tempo inteiro esse aprendizado de felicidade ou de céu, como a gente queira colocar, a cada nova oportunidade que recebem de Deus ao reencarnar. Para isso, possuem também nas suas consciências essas leis que os auxiliam, que nos auxiliam a caminhar mais seguramente, muito embora, na maior parte das vezes, esqueçamos da existência de todas elas e passamos a agir contra
essas leis, violando a cada dia, a cada momento, através dos sentimentos, dos pensamentos equivocados, concretizado também nas ações indevidas. Então, recebemos a dádiva divina da vida, a qual pode ser comparada a uma terra. Essa terra que precisa ser bem cuidada, portanto, preparar o solo para o plantio é fundamental para fazer com que floresça a semente, para fazer frutificar esta semente, limpar o terreno, retirar as ervas daninhas, proteger de invasores, são as medidas indispensáveis para a vida de qualquer um e, consequentemente, para a colheita de todos nós. E é por isso que temos a chance de plantar em nossa terra aquilo que desejamos, é o que se chama de livre-arbítrio. Porém, seremos responsabilizados inteiramente por nossos atos, pensamentos e sentimentos. Ao longo desse plantio, não importa o tempo que durar, qualquer segundo, qualquer minuto, qualquer hora, será momento de plantar. E também, mais cedo ou mais tarde, haveremos de colher. Portanto, em algum momento, aquilo que foi plantado será colhido. E a liberdade de escolha de plantar é também respeitada por Deus. Mas devemos lembrar sempre que as consequências dessas escolhas cabem a cada um que escolheu. Porque vamos colher aquilo que cultivamos. Se cultivamos espinhos, nós não vamos colher uvas. Se cultivamos vento, vamos colher tempestade. Da mesma maneira, se plantamos o bem, vamos colher a fraternidade, a generosidade, o amor e assim sucessivamente. Então, somos seres integralmente responsáveis, desde os mais simples gestos até as atitudes mais complexas que possamos ter. Por isso, ser paciente, por exemplo, é fruto de um exercício contínuo daquele que busca a paciência. E como é difícil plantar a paciência em nossos corações. Como é difícil, especialmente vivendo, na maioria das vezes, que Deus nos permite, ao lado de pessoas que não são pacientes. Mas é exatamente para que possamos desenvolver esse sentimento, desenvolver essa virtude. Porque seria muito fácil desenvolver, aparentemente, essa virtude ao lado de pessoas pacientes. Mas será que quando fôssemos testados, levados ao extremo, ao limite, conseguiríamos realmente agir com paciência diante do filho rebelde, diante do companheiro que não nos respeita, ou da companheira, diante de um parente, um familiar, um amigo, que a todo momento nos insulta, cria problemas, dificuldades? Como seria agir dessa maneira, com paciência? Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de ser testado e experimentado e, a partir dali, passar a consolidar as conquistas que nós realizarmos. Porque ser paciente, ser resignado, ser manso, ser prudente é um exercício diário e permanente. É o resultado daquele que procura resignar-se, apacentar-se, tornar-se manso, a mansuetude, em todas as suas matizes. Então, em outras palavras, a paciência, a resignação surgem a partir do plantio, surgem a partir do momento em que nos dedicamos a arar o solo dos nossos corações, das nossas consciências, com o que há de melhor, para que a partir daí surjam frutos ao longo do tempo. E nada acontece da noite para o dia, absolutamente nada. Costumamos pensar que
São os fatos exteriores que determinam o nosso interior. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Percebemos que existem pessoas que têm praticamente o mundo aos seus pés e vivem numa mais completa e absoluta turbulência, em desequilíbrio, em perturbação. Não conseguem ter paz, não conseguem ser felizes, não conseguem agradecer a Deus as oportunidades que eles estão tendo, enquanto que a maioria das pessoas sequer tem 1/10 daquilo que eles possuem. Porque somos meros possuidores, não somos donos de absolutamente nada. E vamos também ter que prestar contas de tudo isso. Então, os fatos exteriores não determinam o que nós somos intimamente. Ao contrário disso, a construção de uma consciência pacífica, resignada, amorosa, fraterna, equilibrada, surge a partir de uma dedicação longa e cuidadosa na plantação. Ninguém é generoso da noite para o dia. Ninguém dorme egoísta e se torna solidário no dia seguinte. Tudo isso é o resultado desse exercício permanente e contínuo, daqueles que querem se esforçar e que se dedicam ao ponto de buscar a sua melhoria enquanto espíritos, porque todos nós estamos aqui neste planeta em busca dessa melhoria, em busca desse crescimento, em busca desse aprendizado. E é claro que existem cultivos menos complexos, que levam menos tempo, por assim dizer, para obtê-los, para colhê-los, mas é claro que provavelmente não terão o mesmo sabor e a mesma qualidade daquelas sementes, e aqui podemos fazer um paralelo, daquelas virtudes que são para a eternidade, que são para o espírito um meio, um modo de progresso, de crescimento, de ascensão espiritual. Enquanto que muitos se preocupam com colheitas breves, momentâneas, transitórias, nós percebemos, através dos estudos que a doutrina nos apresenta, que a verdadeira colheita, ela é imperecível. Ela é para todo momento, para todo tempo. E não depende de nada que esteja externamente, mas sim daquilo que nós estamos construindo dentro de cada um de nós. Por isso que a doutrina nos ensina também, através dos espíritos, que um relacionamento, por exemplo, um relacionamento amoroso, feliz, é consequência, por mais das vezes, de séculos e até milênios de plantio entre os espíritos envolvidos. Então, sendo assim, muitos estão plantando hoje para ter uma convivência pacífica, equilibrada e amorosa daqui a alguns séculos. Isso é verdade. Então, assim, é válido também para as outras relações que nós estabelecemos no mundo. As relações fraternas, por exemplo, porque muita gente pergunta por que não tem pessoas leais e fiéis como amigos ao seu lado, com os quais possam contar. Muitos provavelmente ainda não possuem o mérito para desfrutar do convívio sincero dessas pessoas, porque ainda não conseguiram desenvolver em seus corações essas características. Então, cientes, porém, de que um dia todos nós vamos sim conseguir desenvolver essas virtudes, vamos conseguir realizar essa colheita, mas comecemos já, imediatamente,
para que antecipemos também os resultados de tudo isso para as nossas vidas. Será muito bom, será ótimo para todos aqueles que vivem ao nosso redor. Então, da mesma maneira, para aqueles que buscam também o caminho do mal. Porque ser mal não é também tão fácil assim, os Espíritos vão nos dizer. Não acontece de repente. Alguém nasce, reencarna e se torna uma pessoa má, ruim, perversa, cruel. Não. Os espíritos que hoje experimentam as mais diversas faces da maldade já iniciaram o processo há muitas existências atrás. Então, já estão continuam, melhor dizendo, repetindo o ciclo ainda da crueldade, da perversidade, da maldade, porque não conseguiram se libertar. Ainda não conseguiram reunir forças suficientes para se desapegarem das suas más paixões, dos desejos e sensações materiais, humanas. Mas um dia, com certeza, serão também capazes de se libertar e seguir por caminhos divinos, caminhos iluminados, sair daquela visão tenebrosa que ainda conservam em suas consciências para uma visão luminosa, uma visão onde a luz possa clarear os seus atos, os seus sentimentos. E é para isso que todos nós estamos destinados. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, ele elabora, com base nos ensinamentos dos Espíritos, o chamado Código Penal da Vida Futura. E neste tópico, ele apresenta exatamente observações, faz análises acerca dos ensinamentos dos Espíritos sobre a vida futura, a vida espiritual, o que nos aguarda após o desencarne e todas as consequências para os espíritos. Porque assim como a segunda parte do livro Céu e Inferno, existem relatos de espíritos que voltaram para nos dizer como passaram para o mundo espiritual, como foi essa experiência, o que eles sentiram, o que eles viveram, ou o que eles ainda estavam sentindo e vivendo. E assim é válido para todos nós. Então, em linhas gerais, Kardec vai dizer que a completa felicidade nesse tópico prende-se à perfeição, ou seja, a purificação completa do espírito. Por isso que não existem aqui no planeta pessoas felizes, 100% felizes. A felicidade, na verdade, é momentânea, é temporária, é passageira, porque não existe perfeição ainda no nosso planeta, no nosso orbe. Ainda estamos a caminho dessa perfeição. Estamos destinados, sim, como os Espíritos vão nos dizer, a esse momento. Mas ainda não nos tornamos espíritos puros. Somos espíritos ainda, estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos. E é por isso que a cada dia estamos aqui resolvendo e buscando crescer para nos aperfeiçoar e reduzir também esse sofrimento, como nós vamos ver mais adiante. Porque toda imperfeição é, com certeza, causa de sofrimento. Os Espíritos estão afirmando. Então, consequentemente, estaremos privados dessa felicidade, desses gozos, do mesmo modo que a perfeição adquirida é fonte de gozo, de perfeição, de felicidade. E também é atenuante dos sofrimentos, diminui a cada dia. Então, por exemplo, um espírito que tem 10 imperfeições é um espírito fofoqueiro, é um espírito preguiçoso, é orgulhoso, egoísta, enfim, sofre mais do que aquele que só tem 3 ou 4 imperfeições. Então, não será assim no momento em que ele diminuir a quantidade de imperfeições.
A partir do momento em que ele reduzir, ou pela metade, ou um terço, ele sofrerá muito menos. Então, aquele espírito que antes tinha todas essas imperfeições passa apenas a ser apenas preguiçoso ou orgulhoso. Consequentemente, o seu sofrimento será menor e, consequentemente, será um pouco mais feliz do que aquele que possui todas as outras imperfeições. Então, Kardec deixou claro que o sofrimento é inerente à perfeição. Então, a felicidade não é deste mundo, nós já sabemos disso. Mas quanto mais buscarmos, dentro dos recursos que tivermos, essa condição, com certeza estaremos diminuindo ou atenuando esses sofrimentos. Porque à medida que vamos avançando na escala evolutiva, vamos também melhorando espiritualmente, moralmente a cada dia. A melhoria não é externa, a melhoria não é física, não está nas aparências, na qual os olhos da carne podem ver, mas principalmente, essencialmente, no espírito. Então, como lidar com esse paralelo num mundo em que o materialismo é preponderante, onde as criaturas estão muito mais preocupadas em ter ao invés de ser? Como nos aperfeiçoar se não nos esforçamos ainda o suficiente para melhorar do ponto de vista da moral, da ética, da dignidade, dos valores que são espirituais e não materiais? É esse o nosso grande desafio. É por isso que o sofrimento ainda campeia com tanta força, com tanta veemência no mundo em que habitamos, por conta ainda dessa visão distorcida da humanidade. Os espíritos desencarnam, ao chegar no mundo espiritual, muitos tomam consciência, prometem que vão melhorar, ao reencarnar, retomam exatamente de onde pararam. Os ciclos contínuos, ainda repetitivos, de imperfeições morais, de atitudes equivocadas, mas isso porque ainda não se determinou a mudar, a se transformar. Porque essa imperfeição já traz consigo o próprio castigo, como vai dizer Kardec. Então, por exemplo, o invejoso, ele sofre porque não tem aquilo que o invejado possui. Então, só o fato de ser invejoso já é suficiente para que ele sofra. É como aquele vizinho que sempre olha para a grama do lado e acha mais bonita do que a sua. Então, a grama do vizinho vai ser mais bonita do que a dele, sempre. Por mais que a grama esteja bem cuidada, organizada, tratada. Então, é essa a nossa grande dificuldade, de perceber ainda essas imperfeições em si mesmo. Porque à medida que vamos nos conhecendo, vamos aprendendo também a verificar, a pesquisar, a avaliar como anda o nosso íntimo, como anda o nosso interior, como andam os nossos pensamentos. Será que eu ando pensando realmente o melhor com relação a mim, com relação ao outro? E é aí exatamente onde está o céu e o inferno. Esse estado de consciência que por mais das vezes se altera diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Mas a partir do momento em que temos essa consciência, nada mais nos afeta, nada mais nos incomoda tanto quanto antes. E passamos a lidar com naturalidade com os problemas, com os desafios da vida, com as dificuldades. E não deixamos que a vibração, que a sintonia de céu se transforme para inferno. Ou seja,
as perturbações, os desequilíbrios. Ao contrário disso, deixamos que o equilíbrio, que a harmonia possam conduzir os nossos atos. E assim vamos tendo clareza para a solução dos problemas. Porque todo homem, vai dizer Kardec, na sua última conclusão, pode se libertar das suas imperfeições através da vontade sincera e assim garantir a sua felicidade futura. Mas essa felicidade já pode estar sendo construída e deve, a partir de pequenos atos, a partir de pequenos movimentos que são na direção dessa melhoria. Então, a cada um segundo as suas obras, lembrando a frase do nosso mestre amado, tanto no céu quanto na terra. Essa é a lei, essa é a justiça divina. Então, no livro Ação e Reação, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, André Luiz nos conta, através do espírito Silas, a sua história. E quando ele foi visitar esse amigo, auxiliar, instrutor, numa região infernal, conhecida como região infernal, vamos dizer assim, porque se tratava de um local habitado por espíritos em desalinho, em desequilíbrio, do ponto de vista das emoções, dos sentimentos. Então, era uma espécie de umbral, por assim dizer. E esse espírito Silas, que lá estava há mais de 20 anos trabalhando, porque na sua última encarnação ele havia sido filho de um casal. E esse casal tinha boas condições financeiras, onde o seu pai era um advogado, bem-sucedido, e a sua mãe possuía patrimônios. Então ele praticamente não precisava trabalhar. Ele decidiu curtir a vida, não constituiu família, mas ele tinha um excessivo apego aos bens materiais. Foi então que a sua mãe desencarna e o seu pai, que tinha aproximadamente 65 anos, resolve se casar novamente com uma moça de 32 anos. Bom, aquilo foi suficiente para que Silas se preocupasse com a herança. E assim ele decide envenenar a sua madrasta. Desencarnaram todos, Silas aguardava uma nova oportunidade no mundo espiritual para se redimir diante dos seus erros com aquela mulher que ele prejudicou. Então já haviam se passados mais de 2 décadas e ele ainda não havia encontrado com aquele espírito para poder pagar os seus débitos. Ou melhor, não havia sido oportunizado a ele uma nova reencarnação para que ele pudesse realizar esse acerto. Então, obviamente que os benfeitores sabiam por onde estava aquele espírito, mas a espera, melhor dizendo, de Silas também já fazia parte do resgate. Embora ele já tivesse se tornado um excelente trabalhador nas frentes de caridade, ele permanecia também naquela região tenebrosa, em auxílio a tantos espíritos necessitados que lá eram acolhidos. Então, até o dia em que ele receberia a oportunidade de reencarnar e corrigir os seus equívocos, para ascender espiritualmente. Então, pergunta-se o que significava para Silas aquele local, senão o próprio inferno. Ele estava habitando, claro, numa missão, trabalhando, mas ele estava sendo privado dos seus entes queridos, dos seus afetos e também de dar prosseguimento à sua caminhada evolutiva. Daí dizer que somos os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade, ou ainda do nosso céu ou do nosso inferno, como a gente queira colocar. Porque trabalhar para o nosso progresso,
é também saber que a cada momento podemos modificar a nossa rota, saindo de uma faixa inferior, saindo de uma vibração negativa e indo para uma faixa superior, para uma vibração positiva. E que, segundo a lei divina, a lei de justiça, os espíritos possuem ampla liberdade de expressar as suas atitudes. Isso se chama livre-arbítrio. E com isso goza da possibilidade também de agir com total liberdade. Mas lembrando-se que precisamos estar atentos para as consequências diretas de nossos atos, perante as leis de Deus. Então, sendo assim, a justiça divina, a justiça de Deus, ela é única, ela é infalível, ela é perfeita, porque ela se baseia na realidade daquilo que nós estamos vivendo, de todos os fatos, e não apenas na versão do algoz, ou na versão da vítima, ou das testemunhas. Não. Deus observa tudo e todos, e especialmente a intenção, porque tudo está na intenção, a depender do que estamos desejando, do que estamos querendo. Estaremos também sendo responsabilizados, porque é da lei. E é assim para todas as criaturas. E não só aqui no orbe, no planeta Terra, mas em todo o universo, em todo lugar onde haja vida. Porque a lei de Deus é para todos e é universal. Então, o conceito de justiça, de ser justo, se amplia. E somente se pode colher aquilo que se planta. Não importa onde, quando e com quem. O justo para Deus, em verdade, é receber conforme as nossas obras. Então, como é que estamos hoje plantando? Essa é uma pergunta, é um questionamento que devemos fazer desde o momento em que acordamos até o momento em que adormecemos. Como está o meu plantio? Como está sendo em relação aos meus familiares, aos meus colegas de trabalho, aos meus amigos, amigas? Em relação a mim mesmo, será que estou plantando o que há de melhor para mim? Será que já consigo me amar o suficiente para isso? Ou ainda não consigo? Ou ainda não tenho essa consciência? Porque é da lei. É a lei de causa e efeito. Não há como ser diferente. Não há como colher aquilo que nós não plantamos ainda. E aqui podemos dar um exemplo em relação às consequências desse plantio, a depender da intenção. Por exemplo, aquele que rouba para matar a sua fome, para não morrer de fome, por exemplo, ele pode sofrer as consequências diferentes diante das leis divinas quando comparado àquele que rouba, por exemplo, para abastecer as suas más paixões, para atender aos seus desejos humanos, por exemplo. Então, isso, de alguma forma, exclui a sua responsabilidade, de forma alguma. Será também responsabilizado o primeiro indivíduo, aquele que roubou para matar a fome. Mas a sua conduta poderá ser considerada menos nociva do que a responsabilidade daquele que praticou por outros motivos, por motivos egoístas, praticou o roubo por motivos perversos, por exemplo. Então, a própria lei dos homens ainda às vezes distingue e diferencia, mas a lei de Deus observa cada detalhe, analisa cada fator interno e externo para a solução daquele problema, para a avaliação da responsabilidade de cada espírito. Então carregamos conosco a lei de Deus,
também dentro de cada um de nós, porque temos a capacidade de discernir. Inconscientemente, sabemos o que é bom e o que não é bom, mas quando deixamos que o ego assuma o controle, que diga o que é que devemos ou não fazer, por mais das vezes nos equivocamos. Então, a lei de Deus está como uma voz dentro das nossas consciências, nos alertando a todo instante para o que é certo e o que é errado, para o céu ou para o inferno que desejamos. E essa ideia está em cada uma das criaturas. E trabalhar conforme essas leis é também trabalhar consciente de que nós podemos evitar erros desnecessários, vicissitudes que só nos trazem sofrimentos e dores. Então, a noção do que é certo e do que é errado nos permite frear as atitudes intempestivas, os comportamentos atormentados, tempestuosos, e tudo isso Jesus já nos ensinava, já nos mostrava através das suas parábolas que sempre demonstravam uma atitude moral, uma lição moral para os nossos espíritos. E Emmanuel também nos traz um ensinamento muito importante, dizendo ele no livro Renúncia que o inferno e o purgatório, na verdade, são estados de espírito em tribulação, por faltas graves, por mais das vezes que cometemos, em vias de regeneração. Então, à medida que vamos tendo consciência disso, desse estado psíquico, seremos também capazes de nos conduzir melhor. Então, diante disso, é necessário perceber que a todo instante criamos céus e infernos, em nossas vidas. A todo instante estamos oscilando ou variando de um para o outro e ficando às vezes até no intermediário, que é o que se pode dizer de purgatório, que não é nem tanto o céu nem tanto o inferno. Por isso, dizer que saber plantar é ter consciência também de que um dia será necessário colher e que alguém que comete o mal não tem as mesmas conquistas daquele que pratica o bem, nós sabemos disso, mas possui os mesmos direitos. O que se quer dizer com isso? Direitos no sentido de que Deus nos concede possibilidades através do nosso próprio esforço, da nossa própria dedicação, do nosso empenho, para nos renovar moralmente em busca da evolução, em busca dessa marcha incessante pela iluminação, pelo nosso progresso. Então, o livre-arbítrio confere a todos os espíritos os recursos necessários para obter esse crescimento, para obter essa iluminação. Então, para alcançar esse caminho luminoso, é necessário saber utilizar esse livre-arbítrio, saber se conduzir, saber fazer escolhas para evitar, em alguns segundos, ir para o inferno e demorar por séculos, e se demorar por séculos, até retornar para o céu, por assim dizer. Ou seja, para o equilíbrio, para a paz, para a harmonia. Então, vamos sempre agradecer por tudo que nos acontece, porque Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. A misericórdia divina sempre está a nosso favor, como vai nos dizer Paulo, o apóstolo, em tudo dai graças, porque é da vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então temos sim as oportunidades de crescimento, de melhoria. Mas aí se pergunta, existe um lugar circunscrito, um lugar fixo, onde podemos encontrar o céu ou onde podemos encontrar o inferno? E os espíritos vão dizer que não. Não há um lugar fixo, circunscrito, onde existem
penas, condenações, ou existe o paraíso, os gozos eternos. Não. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou infelicidade, como vamos dizer os espíritos. Então estamos todos aqui habilitados a fazer essas escolhas. Então não existe um local fixo, um local circunscrito, ou um bairro onde a gente possa dizer ali existe o inferno e ali existe o céu. Mas ao mesmo tempo podemos estar ao lado de pessoas que fomentam e vibram numa energia negativa. Estaremos no inferno. Ao mesmo tempo podemos também estar ao lado de pessoas que vibram o bem, que sintonizam com o amor, com a paz, com a felicidade. Estaremos no céu. Tudo isso é possível, sim. Diante de tudo que já foi dito, viver no céu, viver no inferno, na verdade refere-se a uma opção. Podemos concluir isso. Podemos perceber que é uma atitude mental de cada espírito, que podemos estar encarnados ou desencarnados. E que Deus aguarda o nosso despertar. À medida que o espírito vai acordando e percebendo que não é apenas um corpo físico, mas é muito mais. Somos espíritos imortais e temos uma estrada longa e infinita para semear. Passemos a fazê-la hoje, agora, imediatamente, da melhor forma possível, para o nosso próprio bem. Lembrando que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajuda sempre. Basta que a gente se conecte com Ele, através dos bons pensamentos, das boas atitudes, que a justiça divina se fará presente em toda a sua perfeição e jamais estaremos nos queixando ou reclamando, porque estaremos sincronizados com esse bem, com esse amor divino. Então, meus amigos, desejo que a mensagem do nosso Cristo Jesus alimente e console os nossos corações na construção de uma vida muito melhor, de uma vida saudável, de uma vida mais feliz, onde o bem e o amor prevaleçam. E assim possamos estar no céu, no estado de consciência tranquila, em harmonia com o universo e com o Criador. Esse é o meu desejo para todos vocês, que a paz e o bem permaneçam em nossos corações. Que assim seja. Coisa boa, a gente tá aqui cantando essa bela canção do meu amigo e irmão Antônio José para vocês. Homenagem à nossa Mãe Maria. Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar.
Minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com o divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Obrigado, meu irmão Antônio José. Grande presente que você me deu.